Olá, jovens! Hoje nós estamos iniciando uma nova série de vídeos aqui no canal, uma nova playlist, que é sobre física quântica, o mundo das possibilidades. Fundamentos da física quântica, um mundo de possibilidades. Um breve tour pelos fundamentos da física quântica. No final do século XIX, a física clássica estava-se muito bem estabelecida. Sabia-se como as partículas se comportavam, sabia-se como as ondas se comportavam, e pensava-se que praticamente não havia mais nada a fazer na física, os grandes problemas já estavam resolvidos. Nós tínhamos as máquinas térmicas, a eletricidade, magnetismo. A física era praticamente um céu azul com pequenas nuvens no horizonte, disse Lord Kelvin. Mas no amanhecer do século XX, essas pequenas nuvens no horizonte se juntaram e formaram uma imensa tempestade. E essa tempestade apareceu com a revolução dos quanta, devido a Planck em 1900 e a Einstein em 1905, que deram surgimento a toda a teoria quântica, que nós vamos desenvolver aqui ao longo de uma série de vídeos. Então, o surgimento oficial da física quântica, a gente pode falar que foi em 1900, com o trabalho do Planck, para explicar fenômenos do mundo microscópico, átomos, moléculas, partículas, tá? Então, presta atenção, a física quântica, ela se refere a esse mundo microscópico. As partículas têm uma natureza muito diferente do que acontece aqui no mundo macroscópico. Tá? Qual foi o trabalho pioneiro do Planck de 1900, publicado em 1900? Era justamente para resolver um problema que estava tendo na radiação de um corpo negro, que a gente fala, né? Um corpo quente, ele emite radiação. Então, a física tinha uma teoria clássica para explicar como que era a radiação emitida por um corpo quente. E quando se ia para o laboratório, obtinha-se um resultado que era totalmente diferente do teórico, principalmente para determinados valores de frequência aqui na região do ultravioleta. Por isso, essa discrepância que acontecia recebeu o nome de catástrofe do ultravioleta. Tá? E a ideia do Planck foi resolver essa questão aí, que era uma pequena nuvem no céu azul da física, mas que acabou abrindo a caixa de Pandora e dando surgimento a toda uma teoria quântica. Então, a teoria clássica, ela considerava que a radiação emitida pelo corpo quente, ela podia ter qualquer valor, um contínuo, qualquer valor de energia. A gente pode representar esse contínuo como sendo uma rampa. E o Planck, para solucionar a discrepância, né, ele propôs que a energia na cavidade, ela só poderia ter alguns valores discretos. E a justificativa dele é que essa radiação, ela era de cavidade, ela estava presa. Então, ela era uma onda estacionária. A física já conhecia que uma onda estacionária, né, uma onda dentro de uma cavidade, com os nós fixos nas paredes, ela tem comportamentos diferentes de uma onda viajante. Ela só pode ter alguns valores de frequência, tá? Como acontece aqui no violão, que é uma onda estacionária, porque ela está presa, né? A corda do violão ela é amarrada nas suas duas extremidades. Então, com isso, ela só soa aqui algumas frequências, né? E você tem toda a série harmônica aqui baseada, né, na frequência fundamental. Então, como a radiação de cavidade ela só pode ter algumas frequências, o Planck propôs, então, que a radiação da cavidade só poderia ter alguns valores discretos de energia. E, portanto, essa energia deveria depender da frequência. Então, ele refez o cálculo tradicional que considerava a energia como um contínuo, né, considerando a energia como um discreto, valores discretos. Fez os cálculos tudo direitinho, e o resultado é que a teoria e o experimento bateu 100%. Então, realmente, a radiação, né, emitida por um corpo negro, ela tinha valores discretos. E ele ficou muito feliz com esse resultado,
E, a princípio, só tirou aquela nuvem do horizonte e nada mais. Só que não. Porque em 1905, apareceu um jovem de 23 anos, chamado Einstein, em que ele brincou um pouco aqui com esse resultado do Planck, tá certo? Na verdade, o Einstein, em 1905, ele propôs 3 trabalhos que revolucionou a física, que foi considerado, inclusive, 1905, o ano miraculoso da física, né? Em 2005, nós tivemos uma série de eventos para comemorar o centenário desse ano miraculoso da física. E uma das questões fundamentais do Einstein, né, num dos trabalhos que ele propôs sobre o efeito fotoelétrico, é que o seguinte, não precisa ser justificada a natureza corpuscular da radiação por uma cavidade, pelo fato dela estar presa numa caixa. Ele dizia que a natureza era assim, que parecia que realmente a luz ela se comportava como se ela fosse granular, né, discreta, pacotinhos de energia, que ele chamou de fóton. Então, é lógico que o comportamento ondulatório da luz também é verdadeiro, né? A luz, por exemplo, quando você incide ela sobre uma dupla fenda, ela se manifesta como onda, né? Ela se divide aqui nas 2 fendas, se divide nas fendas, né? Tem interferências construtivas e destrutivas aqui, tá certo? Então, quando o Einstein falou sobre a natureza corpuscular da luz, ele falou de uma outra natureza que ninguém tinha observado ainda. Acontece que esse tipo de experimento, igual a dupla fenda, ela naturalmente invoca a natureza ondulatória da luz, mas se você montar experimentos diferentes, você vai ver a luz tendo comportamento de partícula. Então, a palavra-chave aqui é dualidade. A luz se comporta como onda e como partícula. Digamos que sim, que ela pode ser chamada de ondícula, certo? E o que vai fazer ela se comportar como onda ou como partícula é o tipo de experimento que você faz, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar sobre 3 experimentos básicos, o efeito fotoelétrico, o efeito cômputo, produção e aniquilação de pares, e que você precisa de uma teoria corpuscular da radiação para explicar esse resultado, que a teoria ondulatória não explica, tá certo? E como se não bastasse, né, o Einstein já falar que não precisa de cavidade para a luz se comportar como partícula, ainda teve o trabalho de de Broglie, em 1924, né, ou seja, 19 anos depois do Einstein, e 24 depois do Planck, que dizia o seguinte, se a luz, que era uma onda, podia se comportar como uma partícula, por que uma partícula, como o elétron, por exemplo, não poderia se comportar como uma onda? Então, ele postulou que sim, que as partículas do mundo microscópico se comportavam como ondas, e ele postulou o comprimento de onda delas, né, lambda, como sendo H sobre mv, que é o momento linear da partícula. E pasmem, existem experimentos em que você joga na dupla fenda um elétron, aqui na sua natureza, né? A dupla fenda, ela invoca a natureza ondulatória do elétron e você vê o efeito de interferência aqui, ou seja, o elétron, que também é uma partícula, interage com ele mesmo, se divide ao passar na fenda e o efeito de interferência. Então, com isso aí, surgiu basicamente a física quântica, né? O que é a física quântica? É uma teoria de ondas de matéria, a matéria se comportando como ondas, tá certo? Se as partículas, né, a matéria do mundo microscópico se comporta como onda, ela tem que ser tratada através de uma função de onda. E ser dada em termos de... E precisou, né, ter uma interpretação para essa função de onda, tá certo? Daí surgiu o paradoxo do gato de Schrödinger, que também vai ser um vídeo específico só para ele aqui no canal, tá bom?
Então, tanto a radiação, né, como a matéria, elas são ondículas, elas têm natureza dual, pode se comportar como onda e como partícula. É o tipo de experimento que eu submeto eles que faz com que uma dicotomia seja invocada. Por exemplo, se eu jogar um elétron numa câmara de gás, ele sai se chocando com as moléculas do gás e você vê a trajetória dele. Então, você está tendo aqui uma manifestação de partícula, porque só partículas que a gente vê as trajetórias. A onda não tem a trajetória, né? Ela é delocalizada. Mas se eu jogo essa partícula, né, ou essa radiação, num experimento tipo a dupla fenda, essa dupla fenda vai invocar a natureza dual, ele vai se dividir aqui nas fendas e você vai ver o efeito aqui de ondulatório, né, de interferências característicos de onda. Então, a mecânica quântica, ela diz o seguinte, você só tem um sistema completo tendo o objeto mais o observador. Você falar num objeto em física quântica sem um observador, que seria o próprio experimento a que você submete o objeto, não tem sentido nenhum. E isso já é uma coisa que diferencia muito a física quântica da física clássica. Tá? Um objeto quântico, por exemplo, como um elétron, ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque ele é uma onda, né? O que seria o colapso da função de onda, o colapso da onda? Seria você fazer uma medida naquele objeto quântico, por exemplo, um elétron. Quando você faz uma medida nele, você colapsa essa função de onda, e faz com que ele se manifeste aqui no espaço-tempo. E só com essa medida é que você consegue dar essa realidade para o objeto, ou seja, ter ele manifesto aqui no espaço-tempo. O que é o salto quântico na física quântica? Um objeto quântico, ele deixa de existir aqui e simultaneamente passa a existir ali, e não podemos dizer que ele passou através do espaço interveniente. Esse é o modelo de Bohr do átomo, né? Aqui no centro é o núcleo do átomo, composto pelos prótons, né? Carga positiva. Os elétrons giram aqui em torno desse núcleo, tá? O elétron, por ele ser uma carga elétrica, e ele está descrevendo um movimento aqui circular, ele seria uma carga elétrica acelerada. E a gente sabe que uma carga elétrica acelerada, ela emite radiação. Só que o Bohr postulou que existiriam algumas órbitas apenas em que o elétron ficaria circulando aqui sem emitir nem absorver radiação. Que ele só absorveria ou emitiria radiação quando ele pulasse de uma órbita para outra. Portanto, quando o elétron faz uma transição de uma órbita para outra, ele tem que deixar de existir aqui para passar a existir na outra órbita simultaneamente, porque a região intermediária entre as duas órbitas é proibida para ele. O paradoxo de EPR é Einstein, Podolsky e Rosen. Em 1935, eles publicaram um importante artigo questionando, né, a descrição da mecânica quântica, como ela estava sendo estabelecida na época, né, em termos de ondas, de probabilidade, etc. Um experimento desse tipo que eles propuseram só pode ser feito décadas depois. E exatamente deram validade à mecânica quântica que eles estavam questionando. Isso se refere como que as partículas interagem na mecânica quântica, que é diferente da física clássica, que a gente chama de interação não local, tá? E sobre isso vai ter um vídeo também específico sobre não localidade na mecânica quântica. Aguardem e se inscrevam no canal para acompanhar. Então, em resumo, os objetos quânticos existem de forma muito diferente dos macroobjetos da vida diária. Eles se comportam como onda, como partícula, né? A natureza deles é dual. E a consequência disso são as incertezas, que nós não podemos atribuir a ele. O fato de não podermos atribuir a natureza ondulatória ou corpuscular gera incerteza nas medidas da posição e da velocidade simultaneamente.
Por poderem se comportar também como onda, eles são descritos em termos de uma função de onda, tá certo? Cuja interpretação dessa função de onda também será um vídeo específico, e essa função de onda desempenha um papel similar ao da trajetória na mecânica quântica clássica. No entanto, ao contrário do que acontece na mecânica clássica, onde a gente observa a trajetória das partículas, a função de onda ela não é observável. Então, surge a grande pergunta: podemos atribuir ao elétron qualquer realidade manifesta no espaço e tempo entre observações? De acordo com a chamada interpretação de Copenhague, a resposta é não. Não podemos atribuir uma trajetória a um elétron, pois para isso teríamos que saber tanto a sua posição como a sua velocidade, e isso violaria o princípio de incerteza, que é uma consequência da natureza dual. A interpretação de Copenhague, ela considera que o caráter probabilístico da mecânica quântica e as relações de incerteza de Heisenberg vêm da sua interação com o dispositivo de medição. Ou seja, na mecânica quântica é o seguinte: eu não consigo fazer uma medida num objeto, num átomo, uma molécula, um elétron, sem interagir com ele. Só o fato de eu medir ele, eu já modifico as suas propriedades. Por outro lado, ela considera que falar sobre objetos independente de qualquer medida não faz sentido. Um sistema só é completo na física quântica quando você tem o objeto mais o observador, ou seja, o objeto mais o experimento em que ele é medido. Essa interpretação ela foi proposta principalmente pelo Niels Bohr, que foi o maior defensor, e ela recebeu o nome de Copenhague em homenagem a ele mesmo, porque o Bohr era dinamarquês e Copenhague é a capital da Dinamarca, né? Essa interpretação do Bohr da mecânica quântica, que recebeu o nome de interpretação de Copenhague, ela foi apresentada em 1927 na Conferência de Solvay, que reuniram os mais consagrados cientistas da época. Nessa foto aí, tem 27 físicos importantes, parece que 23 deles receberam o prêmio Nobel. Foi um ano, né, foi uma época miraculosa para a física, levando em conta que ela já estava completa, né, era só uma nuvenzinha no céu azul, e olha o que aconteceu. Então, nesse ano de 2022, a interpretação de Copenhague, ela está completando 95 anos de nascimento. Quando ela completou 90 anos, foi em 2017, essa revista, uma importante revista, pegou essa foto, que originalmente foi tirada em preto e branco, e coloriu ela em homenagem aos 90 anos. Vamos ver o que eles vão preparar em relação aos 100 anos. Se você também gosta de física quântica, como eu e a Diana gostamos, e já foi inscrito no canal, continue inscrito. Se não for, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.